Será que tá funcionando? Ah, ninguém online? Quem tá? Olá, tudo bem? Ah, ok. Ah, boa tarde. Vou vou fazer uma live agora, que na verdade. Vocês estão me ouvindo? Deem um tipo. Oi, Jamile, tudo bem? Tudo bem, Denilson? Me escutas bem? Tô te escutando. E você, tá me ouvindo? Ah, que Tudo bem, bom. tudo bem. Que bom. Então, a gente ia fazer uma live hoje, né, com a Catu, mas a Catu acabou que ela não está se sentindo bem, e a gente decidiu adiar a live para um outro momento. E fazer a live com a Jamile, que faz parte do projeto também, né? Esse projeto que a Catu está participando, que eu participo, tem uma galera bem legal. Então, Sim, sim. Jamile, Ah, legal, Denilson. Quem, Obrigado quem vai pela conduzir, ideia. quem vai conduzir a live? Vai ser tu? Vai ser. Como é que vai Os ser? dois, eu acho que tu acha? A gente vai conversando. Faz tempo que a gente não se Aham. vê assim, né? Pois é. E bom te ver, né? Nessas circunstâncias imprevistas, mas é, a gente se conectar desse modo pelo rosto, né? Também. Sim, E sim. Ah, a gente, só para contar um pouco do contexto, né? Em janeiro eu comecei um trabalho na Inglaterra com a professora Lúcia, né? A professora Lúcia Sá. Ela, assim, da área de literatura, letras, é uma das grandes pensadoras, assim, dos conhecimentos indígenas, né? Ela é uma inspiração para nós, né? Uhum. Realmente. E já há alguns anos, eu também venho da área de letras, né? Já há alguns anos tinha esse desejo de trabalhar com ela. E aí começamos esse projeto que se chama Culturas do Antirracismo na América Latina. E nosso propósito é acompanhar a, as práticas antirracistas decoloniais em várias formas de arte, né? Várias linguagens Uhum. artísticas. Então, o trabalho do Denilson tem sido uma grande inspiração para a gente também. E também temos acompanhado o rap, né, indígena e toda essa movimentação de demarcação de telas, de ocupação das redes, tão fundamental. Uhum. E aí, Denilson, pois é, acho que outras professoras estão aqui acompanhando, já vi que a Paula entrou aqui também, a Sim. Lúcia mandou coraçãozinho, que bom. Marília, né, que a gente teve com a professora Marília lá em Sim, Princeton, né? nossa, verdade. Um abraço, professora. Saudade também. Aí o pessoal está perguntando do onde seguir o projeto. Uhum. Deixa eu ver como é que a gente compartilha a melhor forma. Ó, França entrou também. Oi, França, que bom. Oi. Ah, que E, legal. Ah, muito bom e estar te aí, vendo, sabe? Tava com saudade mesmo. Acho que a última vez que a gente se viu foi no IB, né? Em São Paulo, junto com a exatamente. professora Lúcia, inclusive. Sim, Festival exatamente. lindo. Que foi um marco, né? Assim, que bom que a gente teve a Nossa, sim, oportunidade de viver aquilo, né? sim, É, sim, né? Inclusive, a gente está falando de arte, né? Desse protagonismo. O IB foi e está sendo, né? Um marco realmente na história da arte, assim, no caso da música, né? Da poesia também. Foi incrível o festival. foi muito intenso, né? E foram várias linguagens artísticas, né? Tinha essa ênfase na Uhum. música. Mas eu lembro que você tinha oportunidade, por exemplo, de ver livros, né, de literatura indígena, Sim, um- e ocupando esse espaço, bom, é na Oscar Freire, né, em São Paulo, que é uma rua, assim, Né? Nossa, tem isso também, né? Incrível. É uma rua, tipo, mega chique, assim, né? Pra Granfino. E a gente uma, tava lá. uma rua chique, uma rua chique. É. Mas
Pois é, e aí antes do IB a gente se encontrou num evento que chamou Poéticas Amazônicas, né? Estávamos você, eu, Jaider, né? Jaider. É, uma turma assim bem legal, professores Aham. Pedro Meira Monteiro, Carlos Fausto, Sim, e a Marília, Librand, Lilia Schwartz, foi bem importante, né, também. sim, Foi na Universidade de sim. Princeton, em outubro, né, Denilson, acho que. Acho que foi nessa época. Foi. É, não, foi incrível, assim. É, podemos visitar o Museu de Arte lá também, né, então Sim, ali começou nossa conversa, né, mas eu acho que foi naquele momento. foi. É. E, bom, então, eu tive umas ideias, né, assim, de conversando com a Catu, pensei em algumas questões para trazer para essa conversa, mas é bem aberto também, sabe? Só para. E, por favor, é uma conversa, pode, Aham. né? Não, a conversa. Ah, gente, para vocês que não conhecem, a Jamile é do Pará, né, Jamile? Você Sou tá do aí, Pará. né? Você É, voltou eu, justamente, acho que umas semanas antes de começar toda essa crise do Covid, fui, assim. exatamente, porque eu estava na Inglaterra, e aí fecharam a universidade lá. Uhum, Foi no dia, tipo, meados de março. Eu sei que eu consegui vir para Belém no dia 21 de março. Eu viria no dia 14 de abril para São Paulo, eu tenho uma base em São Paulo para ir para diferentes cidades no Brasil para uhum, acompanhar toda a movimentação da arte indígena, eventos, exposições, seminários. Mas aí foi antecipada essa vinda para o Brasil. E como a minha família está aqui em Belém, e Belém já era um lugar pelo qual eu gostaria de passar, né? uhum. Acho que até comentei contigo, né, Denise, que gostaria de ver as obras do Feliciano Lana, que estão aqui no MAB, o Museu de Arte Sim. de Belém. Eu continuo tendo essa conversa com o pessoal de lá por e-mail. Uhum. E Belém já estava nos planos, assim como Manaus, Boa Vista, enfim, São Paulo também. Não, muitos planos, né, em 2020. A gente tinha, não, você, eu, assim, a galera tinha, inclusive de se rever esse ano, né, depois de Princeton. Enfim, uma coisa de que os planos humanos realmente não são É, os planos da natureza, assim, né? Mas, enfim, a é, gente tá indo, continuando com os planos, né? Mas nesse uhum. ritmo agora que está sendo ditado pela pandemia, por toda essa coisa. Eu estava te ouvindo agora lembrando de uma coisa que o Ailton falou para a gente não se apressar em falar coisas como mundo pós-pandemia, né, Uhum, ou o novo normal, sabe? Aqui em Belém eu já até escutei o pessoal falar de ir para o shopping com distanciamento, sabe? Umas coisas uhum, assim que parecem querer apressar o futuro, quando a gente está num momento de desaceleração, de uhum, se sintonizar com esse outro ritmo, né? uhum. Então, tenho pensado muito nisso, né, também. E como eu vi que tu estás, assim, continuas fazendo obras, eu vi tanto um rezo para sair de casa, né, Uhum. o Posicione-se, tem, claro, máscaras para rituais de mundo em crise, né, como tá a tua rotina, assim, né, como artista e também a tua saúde de maneira mais ampla, sabe? Cuidados assim com a casa, como tá agora para ti? Aham. De saúde, agora eu tô bem, né? Saúde física, digo, né? Tô bem, não tô, enfim, tô saudável fisicamente, assim. A cabeça, ela tá a mil coisas, né? Já estava a mil coisas antes, mas agora com tudo isso, assim, ficou bem pior, acho. Porque, de certa maneira, né, acho que todo mundo tem sofrido bastante com tudo isso, né?
Eu ouvi alguém falar que quem está bem psicologicamente, assim, não é normal, né, nessa situação, assim. Mas, sim, eu pessoalmente tenho uma relação muito próxima com muitas pessoas que se foram, né, pelo Covid, assim. Sejam mestres, professores, no sentido de professor mesmo, e mestres na vida, mentores, né, pessoas queridas, inclusive, né, essa semana da Val Bernardino, acho que você conheceu lá no IB, são Sim, pessoas que eu admiro e que foram importantes para mim, né? Para quem eu sou hoje. Então, e eu já vinha antes da pandemia, de uma situação de luto, né, de luto seguido, que eu estava ainda me recuperando, mas com a pandemia foi uma questão de que assim, nem o direito ao luto a gente está podendo ter, né? Que não dá para cumprir nem os rituais, nem nada. Assim. Então, foi um baque bem forte para mim. Mas, além disso, é isso, né? Eram 1.000 planos para 2020 que de uma hora para outra deixaram de existir e foi uma coisa para mim de mesmo de me recolher, né? De me recolher, de começar a pensar mais sobre minha caminhada, sobre minha vida aqui, né? De entender também essa distância que eu tô da minha região. Acho que você entende bem como é que é estar longe de casa, longe da família, né? De estar, de certa maneira, sozinha, nesse sentido familiar, pelo mundo. E isso me deixou bem reflexivo. Alguns trabalhos que eu tinha começado, eu não consigo fazer, né? Assim, inclusive contigo, com a professora Lúcia, né? Alguns trabalhos eu não tive mais condições de continuar, porque a cabeça já não conseguia, não consegue concentrar, né, em pensar soluções para determinadas perguntas de trabalhos. E algumas coisas, como o rezo, os 3 rezos e as máscaras que eu fiz para o IMS, já era um trabalho que eu já estava pensando antes, né? Então, fazer ficou mais fácil, né? Realizar e transformar isso em tela ou em uma foto ficou mais fácil, porque já estava na minha cabeça antes da pandemia, esses trabalhos. E agora também esse do álcool em gel com o maracá, né, que é entender como que eu, enquanto indígena, acho que enfrento esse momento, né, e todo mundo, né, com os novos rituais, né, que a gente precisou aprender às pressas, né, que não eram do nosso cotidiano. Enfim, tenho trabalhado muito lentamente, tenho pensado mais, né? Eu tenho lido algumas coisas, acessado alguns materiais de vídeos, as falas do Ailton Krenak, inclusive, né? Do Davi. Eu trabalhei muito tempo no movimento indígena na área de comunicação, então eu tenho gravações de várias lideranças, de várias reuniões, né? No Rio Negro, então fotografias também. Eu tenho me alimentado disso no sentido não do luto, mas de lembrar coisas que talvez, nesse tempo que eu esteja na cidade, né, até não sei, me pensando também sobre essa minha vida na cidade, né, de como que, por exemplo, desse tempo agora, recentemente, eu tenho aparecido muito na mídia, tenho aparecido muito em muitos lugares, e estava uma coisa com algo parecido com uma microfama, né? Eu tenho pensado nisso, de como que isso não significa muita coisa se eu me desconecto de quem eu sou, se eu desconecto de quem, né? Dessas pessoas que, que me fizeram ser quem eu sou agora, né?
seja no conhecimento, no pensamento, no modo de ver tudo. É isso, assim. Tenho pintado, tenho desenhado muito lentamente, né? Tenho lido, tenho visto vídeos e tenho escrito muito também. Tenho treinado a escrita e pensado sobre tudo isso. Além Uhum. de projetos muito específicos, né, com vocês, e agora com o Memorial dos Vagalumes, né, por uma necessidade, na verdade, de dizer para todo mundo que essas pessoas que faleceram de Covid não são números estatísticos, né? São pessoas, né? São seres humanos. Porque essa coisa que você falou das pessoas já estarem projetando como será o futuro, né, pós-pandemia e tudo. Eu vi um vídeo recentemente falando isso, que o restaurante tem montado barreiras, enfim, tido umas coisas assim. E, e não sei, acho também visto como que a gente chega a milhares de vidas perdidas e as pessoas perdem a conexão do que representa isso, né? Quando logo no começo todo mundo meio ficou apavorado, assim, são 100 mortos, 200 mortos, aí chegou os milhares das pessoas, tipo, já se deixa levar, porque números não representam pessoas, não representam histórias, representam isso, representam um dado estatístico. E o Memorial Vagalumes acho que vem nesse sentido de tornar humano, né, todos esses números, para que a gente, né, realmente possa pensar nesses cuidados que a gente precisa ter conosco e com o ambiente onde a gente vive, né? Onde a terra onde a gente vive, como esse lugar finito, inclusive. Uhum. E Denilson, estava lendo aqui a professora Lúcia está perguntando sobre o significado das máscaras, né? No teu trabalho, estou Uhum, pensando tanto nessas máscaras, desses novos rituais que vêm com essa pandemia, mas também, né? Eu fico pensando na máscara do Pajé Onça, né? Outras, uhum, a máscara como esse instrumento de atravessamento entre mundos, sim. né? E como é esse para ti, se poderias falar? Assim, não sei se o pessoal que está assistindo a gente, acho que a gente entende melhor porque a gente, né, eu, você, a professora Lúcia, outras pessoas aqui que eu conheço também, entendem melhor como que funciona as máscaras dentro do mundo indígena. Mas para quem não conhece, as máscaras são, né, usadas nos rituais, nas manifestações indígenas, elas cumprem um papel de, de conectar, né, os mundos, de conectar esse mundo físico ao mundo é, invisível, eu não sei como falar, mas esse mundo não físico, né? E para a gente do Rio Negro, inclusive, para outros povos também, eu acredito que as máscaras cumprem o papel de atravessar mundos e de negociar, né, com esses mundos. Então, por exemplo, com as doenças, a gente acredita que tem um espírito, né, a gente pode traduzir, né, assim, de uma forma mais simples para as pessoas entenderem, tem o Deus da doença, né, que é o que causa a doença nas pessoas, por determinadas situações, seja pela pessoa não ter cumprido, né, a dieta alimentar, ou não ter cumprido os rituais, ou ter feito alguma coisa que não fora, né, do comum para aquele povo, e aí a doença aproveita esse momento de fraqueza né, e chega até esses corpos. Então, existem máscaras, né, que é usada para negociar com esse deus da doença e negociar a vida e a saúde, né, do doente. E aí se cumpre os rituais, né, as ofertas, as negociações, é toda uma questão de negociação mesmo.
E quando eu trouxe a primeira vez o Pajé Onça para a cidade, né, foi num contexto de que, de que esse atravessamento podia ser feito em outras situações, né? Ao invés da gente daqui, né, se transportar para o mundo, né, invisível e negociar com eles, de repente seria importante pensar deles virem para cá, né, e negociar com esses mundos, né, seja lá o que eles quiserem fazer. E aí eu me coloquei nesse lugar de receptor desse ser ancestral, né, com mágica e tudo, cumprindo os rituais, e, e era uma coisa de negociar essa memória ancestral que só eles têm ainda, né? Que essa galera, digamos assim, do outro mundo, eles estavam aqui antes de tudo isso ser o que é agora, né? Antes de ter um dos nomes de Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, enfim, eles estavam aqui, então eles sabem como negociar tudo isso. E aí esse é o trabalho que estava desenvolvendo com o Pajé Onça, né, de uma certa cura vinda a partir de outros mundos. Quando chega a pandemia, né, tem uma coisa muito curiosa, que é para os Baniwas, o ser da doença, né, o bicho da doença, o espírito da doença, ele tem uma aparência de bicho preguiça, né, um bicho preguiça preto, com os pelos muito ásperos, enfim. E ele ataca as pessoas durante esse momento de fraqueza espiritual, né, ou desobediência de algum ritual, e ele mata por sufocamento, né? E Sim, lendo sobre o Covid, eu comecei a pensar, puxa, me parece muito similar tudo isso, né? Porque o Covid também ele ataca porque as pessoas deixam de cumprir os rituais, né? De proteção, né? E também ele mata por sufocamento, né? Já que ele ataca os pulmões e dificulta, enfim, inflama os pulmões, e a pessoa morre por falta de oxigenação. E aí eu fiz esse trabalho para máscaras para rituais modernos, como uma atualização, digamos assim, né? A partir do moderno, esses rituais de proteção do corpo e espírito, né? Porque de certa maneira, se proteger do Covid, além de fisicamente, é uma proteção também psicológica, né? Porque, porque assim como a maioria dos indígenas pensam, corpo e espírito não são separados, né? O pensamento e o corpo não são separados, assim, ambos são complementares, andam juntos ali. E esses rituais É engraçado não, mas é curioso que os rituais de proteção contra o Covid são muito similares, de certa maneira, com os rituais de proteção do corpo no mundo indígena, né? Que é o quê? Que é se alimentar bem, né? Na cultura indígena, o alimento é importante para manter o corpo sadio e forte. E aqui também, mas só que aqui a gente fala que a alimentação é boa para manter a imunidade, né? Tem esse nome de imunidade. Manter a cabeça sadia também, né? Pensamentos bons, não pensamentos ruins. Se assear, né? Se tomar banho, lavar as mãos, isso. lavar o corpo, Uhum. e usar máscara, né? Então são bem similares com no caso dos indígenas pode ser máscara, pode ser a pintura corporal, enfim, um modo de proteção exterior aos nossos corpos. E foi isso, assim, comecei a pensar nessa possibilidade de conversa desse mundo moderno, né, com esses espíritos de doenças modernas, com o mundo indígena, que apesar de não parecer moderno, também é moderno, né? Já que os rituais são parecidos.
muda-se o nome, a sintaxe, sei lá, mas no fundo continuam as mesmas. Uhum. Denilson, uma coisa Tô falando que demais, Amília. imagina, tô aqui viajando junto também, e aí eu lembrei de algumas vezes eu fico pensando nessa crítica que tu faz aos agrotóxicos, sabe? Porque a gente está falando Uhum, da máscara também como proteção contra um vírus que se transmite pelo ar, né? E outra forma de utilização da máscara seria, por exemplo, numa plantação, né? Com o uhum, agrotóxico, esse veneno, sendo jogado também pelos ares, né? Então, e aí isso é uma coisa que atravessa também tua obra, né? Essa crítica aos agrotóxicos, assim. uhum. E não sei, já paraste para pensar também nessa máscara que a gente usa para se proteger da Covid, a máscara que eu estou pensando, por exemplo, na capa do EP da Catu, né? Que tu fizeste também o Sim. Nós, e aí tem acho que aquela máscara é de contra agrotóxicos, se não me engano, pelo design dela, assim. Ou não sei se tu lembras agora exatamente essas Eu coisas. não sei se é contra agrotóxico, mas é possível, assim. É, sim, sim, o mundo moderno, né? O mundo moderno que eu chamo, esse mundo mundo capitalista, se a gente pode chamar assim, mas não é só capitalista, mas é o mundo moderno, ele foi exigindo cada vez mais que a gente se tornasse artificial para sobreviver a esse mundo, né? Então, utilizar também equipamentos artificiais para sobreviver ao que a gente mesmo produz, né? Ao contrário das máscaras indígenas, que é um modo de conexão com outros mundos, no mundo moderno ocidental, as máscaras elas são proteção contra coisas que a gente mesmo produz, né? Então, a gente tem que usar máscaras não só para os agrotóxicos, mas para a poeira de concreto, né, dos prédios que a gente constrói e do asfalto, tudo. Tem que usar as máscaras para a fabricação de químicos, né, de tinta, de tintas, de toda essa manipulação química que são usadas nas cidades, né, todo lugar. E máscaras para várias coisas. Assim, chega ao ponto de, por exemplo, na China, ter que usar máscara para se proteger contra a poluição, né? Porque a densidade do ar ficou tão grande que as partículas, né, que a gente produz são, ficam no ar permanentemente. Então, você tem que usar máscara para não inalar essa poeira tóxica. Sim, tem tudo isso. Assim. O meu estudo sobre os agrotóxicos, apesar de ser muito forte até agora, muito mais os trabalhos voltados à questão do agrotóxico, mas é uma pesquisa, na verdade, sobre produção, né? Sobre produção. Né? E aí a produção é tudo o que se fez necessário para que o mundo moderno pudesse funcionar, né? O mundo moderno é feito de coisas não naturais, são fabricados para que ele se sustente, né? Então, aí vai a produção, seja ela né, alimentada pelo agronegócio, mas ela pode ser essa produção também de produtos massificados, né? O, que são fabricações da cabeça do ser humano, né? Não são coisas naturais e não tem a serventia da naturalidade. Por exemplo, um tênis, ele tem uma função que é a proteção dos pés, né? Ou o conforto dos pés. Então, o sapato, ele tem uma função, né? De proteger o corpo. Mas o que acontece é que a produção de tênis e sapato atual, ela não é para a proteção dos nossos pés, ela é para a manutenção do mercado. Né? Então, um Nike ou um Adidas, ele tem a mesma função que um Quixote, sabe? Uhum. Né? Mas
a questão da utilidade não é mais o que é importante no mundo moderno, né? A artificialidade é mais importante, o logo é mais importante que a função da coisa, né? E, e aí vem isso, né? De que de toda essa produção, de novo, como exemplo agrotóxico, ela não é uma produção, né, no agronegócio para acabar com a fome no Brasil, né? Ela é uma produção para manter o poder e para manter o estilo de vida do mundo moderno ocidental. Isso. Uhum. Não, sim, muito interessante, assim, eu fico pensando é, como esse veneno, né, dos agrotóxicos, ele está muito ligado à colonialidade, né, também. Esse avanço sobre os territórios, né, a todo custo, não Uhum. importa a vida das pessoas, só vai avançando. E nesse projeto no qual a gente está trabalhando, né, Culturas do Antirracismo na América Latina, assim, a gente fica pensando como a colonialidade e o racismo caminham juntos, né? Nessa história de invasão das Américas. Então, Uhum. quando a gente fala de práticas decoloniais, né? Seja num espaço de arte, num espaço de educação, né? A gente também está pensando em antirracismo, né? Uhum. E, e aí, uma das ideias que a gente também tem discutido é como e isso já vem de um projeto anterior da professora Lúcia com o Felipe Milanês, né? Uhum. Que é para escutar assim, das experiências indígenas com situações de racismo, nomeado como tal, né? Não, porque a gente escuta muito sobre discriminação e preconceito, mas Uhum. se você for, por exemplo, países como o Peru, o México, você vai ouvir muito mais assim, o termo racismo contra indígena, né? Uhum. E aí, queria ouvir de ti, assim, como é a tua sensação com essa categoria, sabe? Para pensar esse tipo de experiência de, por exemplo, dificuldade ao longo da vida de acessar determinados espaços, seja por ser indígena, né, ou por de onde tu vens, assim, de maneira ampla, né? Isso tanto nos espaços de arte, mas, sabe, de maneira ampla, assim, né? Uhum. Assim, primeiro sobre a questão do agrotóxico, né, do agronegócio no Brasil, é uma atividade racista, de fato, né? Se a gente pensar que o incentivo ao agrobusiness, agronegócio no Brasil, ele nasce e é fortalecido na ditadura militar, né, com incentivo e inclusive o pagamento de pessoas para ocuparem os sertões brasileiros, os lugares onde não havia ninguém, os lugares onde não havia civilização, nem progresso e tudo, foi um plano do governo para ocupar lugares que de fato tinham seres humanos, né? Só que não eram considerados seres humanos, eram considerados, né, não sei o que, assim, sabe? Então, de fato, o agronegócio ele tem um fortalecimento, né, nessa época bem racista, né, de considerar o índio ou o povo da floresta como seres inferiores e que não poderia existir, não poderiam existir. E aí começa de novo toda uma matança desses povos, né, para ocupar seus territórios, para plantar de novo monoculturas, né? De novo porque na época já do início do Brasil já tinha na plantação de cana e café, toda aquela coisa que a gente conhece. Então, de fato, o agronegócio no Brasil é uma atividade bem racista, né? Bem racista quando, inclusive, muita gente acha que o agronegócio só prejudica ou só é racista contra indígenas, quilombolas, pessoas que vivem
no campo, nas áreas rurais, nas áreas distantes das cidades, mas se a gente vê, por exemplo, que os grandes fazendeiros e agropecuários, os grandes, os grandes do agronegócio são parlamentares, né, que inclusive financiam milícias no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Milícias Tudo que atacam o conectado. povo negro. Está tudo conectado, sabe? É tudo conectado. Então é uma grande cadeia racista de apagamento e de eliminação de tudo o que é na cabeça deles pessoas que atrasam, né, o Brasil. Esses espaços na arte também, né? A arte muita gente pergunta como é que se tem um nome para a arte para os povos indígenas, o que povos indígenas entendem de arte e tudo. A gente precisa pensar que a arte ela é muito nova, assim, né? O conceito de arte ela é muito recente na história da humanidade, assim, sabe? Ela não existia até certo tempo atrás. Inclusive, os profissionais de arte foram denominados muito, muito pouco tempo atrás, assim. O curador, por exemplo, é uma invenção bem moderna. Então, para o mundo, para a sociedade mundial, a arte ela não faz sentido, não existia até determinado tempo no que a gente entende hoje como arte, né? Ela nasce como um equipamento, como uma ferramenta de poder, né? De dizer quem é que detém conhecimento, quem é que entende o conhecimento e quem é capaz de ter habilidade, né, nesse conceito de arte, enfim. Tanto é que a arte, por muito tempo, ficou de fato acessível só para quem tinha muita condição financeira, né? E aí nasce a coisa da arte não ser para todos, enfim, toda essa história maluca. Então, se a arte nasce no meio, como ferramenta de poder, é claro que ela não aceita quem não é, né, do mesmo meio. É claro que ela repele, que ela, que ela afasta, que ela não aceita a presença de pessoas que não fazem parte dessa elite de conhecimento. Apesar de que a elite da arte se baseia e se alimenta dessas culturas ditas inferiores, né? Dos conhecimentos inferiores dos artesanatos, né? Que eles denominam artesanato para diferenciar de arte, dos conhecimentos tradicionais, que não são conhecimentos ocidentais, então devem ser valorizados porque não tem base científica na cabeça dessas pessoas, enfim. Isso tudo foi o que alimentou o sistema da arte durante muito tempo. E aí, de repente, né, chegam essas pessoas esquisitas, né? Primeiro os negros, né? As pessoas não binárias, enfim. Agora chegam os índios dizendo, peraí, né? Já que, já que a minha cultura alimentou a tua ferramenta de poder, agora eu quero também, né, fazer parte disso de uma outra maneira. Não sei que maneira que é, mas eu quero fazer parte. Quero entender isso e quero falar também, né? E daí é o que tá, assim, foi o que já vinha acontecendo por muito tempo, mas nos últimos anos apareceu mais, né? Talvez porque as pessoas de fato começaram a se fazer tão presentes e tão evidentes que o sistema da arte e os detentores da arte não puderam mais esconder, né? Não puderam mais repelir, assim. E sim, sobre como que eu me vejo nesse lugar, eu não sei, assim, ainda
é tudo muito novo, né? A gente está entendendo ainda tudo, inclusive como funciona isso, né? Porque nesse sentido de descolonizar e tudo, a gente só consegue descolonizar quando a gente entende os mecanismos da colonização, né? Não, e a gente está entendendo ainda os mecanismos da arte, né? Assim como está entendendo os mecanismos da academia, né? Da- todos esses mecanismos, para que aí encontrar aquela porca ou aquele parafuso que a gente pode tirar assim, e aí desmorona um pedaço desse grande monstro, desse grande megazord. Exatamente. Eu lembro naquela tua fala no MASP, no ano passado, que tu falas em abrir uma ferida, né, para então Uhum, tem que limpar, fazer a sutura, e aí uhum, depois disso vem a cura, né? Pensando nesses processos de, assim, até consigo mesmo, né? Algo, já que sim, esses códigos dos brancos, da educação na escola não indígena, né, eles acabam informando a existência como fazer um trabalho interno, né? uhum, Também disso. Acho muito poderosa essa imagem de abrir a ferida, né? sim, sim. Tem isso, eu estava pensando no Pajé Onça, né? Quando o Pajé Uhum, Onça entra nesses espaços de prestígio da arte em São Paulo, MASP, Bienal, né? uhum, E se ao colocar essa máscara também como um dispositivo de proteção, digamos, né? Ele está negociando também com todo esse sistema de poder, né? uhum, Legitimado. uhum, A gente sabe quantas máscaras a gente tem que colocar para adentrar esses espaços em São Paulo, né? Não é uma sim. coisa muito simples. E aí, enfim, acho muito poderosa essa imagem, né, do Pajé Onça Uhum. com a máscara como um dispositivo de proteção também para circular nos espaços de prestígio da arte em São Paulo. Enfim, faz sentido ou é muita viagem? Não, faz sim, faz sim. São vários sentimentos em relação ao uso desse dispositivo que elimina, né, que elimina a minha pessoa, né, que elimina quem eu sou enquanto pessoa, inclusive meu rosto, né, e minha voz, e tudo que eu significo enquanto pessoa no mundo. Faz todo sentido, né, de, de, de adentrar um lugar sobre essa máscara, né, essa capa protetora para não ser tão atingida pelos olhares, né, enfeticizadores do sistema. E ao mesmo tempo essa coisa de que quando você está com essa máscara corporal, você também deixa de ter um rosto, né? Uma forma de pessoal, né? Então acaba virando muito mais universal, digamos assim. Né? Uhum. Quase como se invisibilizar momentaneamente para adentrar um espaço Sim, de visibilização, um espaço de sim, visibilização. Né? sim, eu pensei na viagem agora é uma viagem mesmo. É como se fosse aquela capa do. Você sabe Harry Potter? Eu estava pensando nisso também. Então é como se colocasse aquela capa do Harry Potter para conseguir adentrar e escutar o que os magos superiores lá da escola estariam falando, né? Ou estariam Total. negociando para os alunos, né? Então, quando você usa uma máscara que te invisibiliza, você consegue ter acesso a informações que talvez, com a sua presença física, se não, né, visível, você não conseguiria acessar. Uhum, uhum. É bem isso também. O pessoal está comentando aqui, não sei se gostariam de perguntar alguma coisa, que a máscara é um filtro também. Denilson, a Uhum. gente tem um tempo, né, também. Eu não sei se tu vais conseguir salvar a live. Parece que Eu, se eu chega. vou, eu vou, eu vou fazer o seguinte, quando terminar aqui, quando encerrar, eu vou salvar e aí depois eu faço o download e te envio também.
A gente pode voltar numa segunda parte, depois que encerrar aqui. Eu Olha, não sei onde que conta o tempo aqui. Eu não vejo. Mas eu tô olhando enfim, no meu relógio aqui, eu acho que a gente está há uns 45 minutos, talvez, conversando. Eu não sei muito mexer nisso, estou aprendendo na prática. Acho que a gente pode ficar mais alguns minutos, depois a gente desliga, né? Aí salva e aí a gente volta de novo. Bacana, bacana. Olha, a professora Marília está perguntando sobre a tua relação com o Feliciano Lana, do ponto de vista artístico. André Banila também, Um sim. abraço, André. Fique bem aí, protegido e em segurança. Com o professor Lana, ah, eu não sei se eu consigo dizer a minha relação, porque ela é mais do que essa relação de vida aqui, né? É, eu tive contato com a família Lana no final dos anos 90, né, em São Gabriel da Cachoeira, com Luiz, Feliciano, Firmino, enfim. É, todo mundo lá e, assim, era muito criança ainda, não tinha o direito de conversar com os mais velhos, ficava junto com os meus amigos crianças, mas as histórias que eu via quando era permitido eram histórias fantásticas, assim, né? Da criação, da gênese, né? Das grandes batalhas, dos heróis, da criação, de todo o sistema de conhecimento indígena do Rio Negro, lá na FOIRN. E também tive acesso ao livro do Luiz Lana, né? O Antes do Mundo Não Existia. E foi a primeira vez que eu vi o desenho, né, das histórias, assim, uma pintura das histórias. Porque antes, o que a gente conhecia era o quê? Era os petroglifos, né, as histórias escritas nas pedras ao longo do rio, e a oralidade, assim. Tipo, a cobra canoa era uma imaginação que cada um construía na cabeça a partir da descrição dos mais velhos. E aí vem a família Lana e tem o desenho da cobra canoa. E, nossa, isso para mim foi incrível, sabe? Porque, assim, fazendo um contraste com a religião católica, né? É como se tivessem desenhado a face ou Jesus ali, né? Ele passa a ter passa a ter um rosto, né? E deixa de ser uma imaginação a partir da oralidade, tem um, um dado visual para a gente. Então, isso foi incrível. Assim, eu não entendia o quanto isso ia ser importante para mim naquela época, mas eu já achava incrível. Né? Os desenhos e tudo. Eu ganhei um livro, e depois eu ganhei um livro que foi publicado pela FOIR, já que foi, acho que a segunda edição, que é dos narradores do Rio Negro. E aí tinha os desenhos do Feliciano, e tinha as histórias e tudo, depois dos Panils também. Mas dos Banios não tem desenho, era só o escrito, né? E, aquela visualidade da família Lana me influencia até hoje. Assim. Me influenciou por muito tempo no movimento indígena, para quando a gente precisava fazer alguns cartazes, algumas coisas. Né? Me influenciou como artista hoje. E para além do, do, do ser artista plástico, que era o Feliciano, me influenciou em pensamentos também, né? Tem um pensamento muito bonito e muito complexo que o Feliciano falava sobre a construção de uma maloca museu, né? Uma maloca museu, segundo ele, para guardar essas memórias antigas, né, dos povos do Rio Negro. Então, imagina o quão complexo é pensar numa estrutura, né, que de repente nem estava falando num prédio, sabe? Ele estava falando num outro sentido, uma estrutura, um pensamento
onde a gente pudesse guardar essas memórias da Gênesis em forma de visualidades, de escritas, de oralidades, de audiovisual, não sei, sabe? De um modo nosso, né? Que fosse um outro jeito de contar a história, inclusive para quem não é do Rio Negro, né? Que às vezes, você é do Pará, você sabe, às vezes a gente fala uma coisa, mesmo uma gíria da nossa região, que o pessoal não entende assim, em São Paulo. Fica, É. o que é isso? Uhum. Muito clássico, Então, várias vezes. então imagina criar um lugar onde esse pensamento pudesse ser traduzido de diversas linguagens para quem não pertence a esse mundo, né? O mundo do Rio Negro, o mundo dos Dessana, enfim. Então, tudo isso faz parte de mim, né, hoje. Inclusive, em alguns trabalhos, numa tentativa de traduzir para quem não é indígena conseguir entender a mensagem, né? Conseguir entender a história. E de quem é indígena, quem é indígena já pega de cara, tipo, pô, é isso, né? Bom, tipo, não preciso explicar o que é a máscara para um indígena, né? Não preciso explicar o que é uma máscara ritual para um indígena. Não preciso explicar esses rituais de proteção corporal, né? Do jejum, da pimenta, da alimentação, de tudo, né? E não precisa explicar para quem é indígena isso, mas para quem não é indígena eu tenho que falar de uma maneira que a pessoa entenda, né? Então eu tenho que traduzir isso. E o modo que às vezes eu encontro para traduzir é a visualidade, né? Que é o que significa para as pessoas da cidade, né? As pessoas da visualidade. Elas não conseguem mais ouvir nem ler, elas têm que ver. Assim. Até a televisão é a imagem, é até que fala, né? Uma imagem vale por 1000 palavras, assim, é uma construção ocidental isso. É, é, é. São diferentes relações com a imagem, né? Tem pessoas que ficam anestesiadas pela imagem, né? Sim. Nossa, eu conheço pessoas, quer dizer, conheço não, mas eu já ouvi relatos, não, conheço sim, que, que vão, ficam em prantos, assim, sabe, diante de uma obra, né? De arte. Eu acho isso incrível como que a visualidade ela alcança um íntimo pessoal assim que nenhum outro estímulo, né, consegue alcançar. Assim. A arte como um todo alcança, né, íntimos nossos assim que a gente não consegue. Às vezes eu ouço, tem músicas que eu ouço quando eu estou muito triste ou quando eu estou muito alegre, ou quando eu quero dar um respiro, assim, tem músicas que fazem com que eu me sinta assim, melhor. Assim. Eu estou falando de mim mesmo, né? Assim, Sim. hoje mesmo, eu tava, assim, essa semana toda eu tenho escutado muito a música que é do poema do Tiago de Mello, que é o Faz Escuro, Uhum. Mas Eu Canto. Então, que esse poema me deixa, sabe, animado, assim, animado no É sentido de bem isso. ter ânimo, né? É bem isso. É bem isso. Ai, Denilson, que conversa boa. Eu vou adorar falar um pouco mais contigo, se quiser salvar essa Então, do tá? acho que eu vou tirar aqui e a gente volta no outro, tá bom? Que a Marília, a professora Marília, está fazendo uma pergunta sobre o teu processo de escrita, né? Tá vendo aí? Uhum. Você Tô. escreve todo dia. A gente pode voltar e retomar desse ponto. O que tu acha? Tá. Poderia ser? Pode ser, Beleza. pode ser. Uhum. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.